Só olha pra mim. Só olha pra mim. Tá bom? Rogério, acabou de entrar aí. Rafaela Neves. Alô, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente está começando mais um Papo de Cavalo XTC. Abraço para a Arquitetura Equestre, acompanhando a gente. Aqueles que estão entrando pela primeira vez, a gente tem feito desde o início da quarentena algumas lives e nas últimas 3 semanas umas lives com a equipe do XTC. Hoje nossa equipe é a equipe Êxito. Quem está aqui é um dos representantes da equipe, o cavaleiro olímpico Stefan Baixa. Eu entrei aqui 5 minutinhos antes, daqui a pouco o Stefan entra e a gente começa. A gente está hoje estreando um cenário novo, sabe, aqui com fundo agora, gente. Galera, o negócio está moderno, galera. XTC Longines, equipe Êxito. Vocês gostaram do cenário aí? Quem gostou, faz um okzinho aí pra gente. Tá? Cenário produzido pela doutora Rafaela Neves. E tem até som, vocês estão ouvindo aí? Tem som no fundo. Eu já apresentei a Petra para vocês. Se ela vier por aqui hoje, eu apresento de novo. Queria aproveitar e dar um aviso. Um grupo de pessoas do hipismo tem feito um movimento em prol dos pistinhas, nossos auxiliares de pista, que só trabalham em concursos, então com essa questão da quarentena estão todos sem poder trabalhar. Aí no meu Instagram, em alguns outros Instagrams, né, tem a conta. Então pode procurar no meu Instagram, ou no feed, ou nos stories. Tem a conta que vai destinar o recurso direto para eles, quem puder ajudar. Agradeço também aos cavaleiros que estão ajudando a gente, fazendo vídeos. Também ajudando com doação, mas também fazendo vídeos para convidar a turma para participar desse movimento. Muitos cavaleiros, treinadores de percurso já participaram. Então, mais uma vez, o nosso obrigado a todos. A gente está só esperando da hora. Essa moça que vocês estão ouvindo aí no fundo é a Petra, que já está super conhecida nas lives aqui do Papo de Cavalo. Petra não pede uma, sempre com sua sonoplastia, seu barulho no fundo. Olá, Flávia, Pedrão, Caetano, Stefan já entrou. Acompanha a gente aí, Flávia. Pessoal da NT Soft. Stefan já entrou, vou só aqui procurar ele, já estou procurando. E aí? Stefan Baixa do Brasil, não é assim? Tudo bem? É o que dizem, né? É o que Eu vou dizem. começar Tudo logo com bom? força. Tudo bem, Stefan? Obrigado pela presença, boa noite, obrigado ao pessoal que está aí com a Não, gente. que isso. Qual é a emoção de ouvir isso? Stefan Baixa do Brasil. Os Cara, principais concursos do mundo, em especial no maior concurso da Terra, que foi as Olimpíadas. eu sinto orgulho, né? Sinto que a gente está no caminho certo. Espero ouvir muitas vezes isso ainda, mas quando toco o hino, a gente está lá fora, é uma sensação diferente quando ganha uma prova, levantar a bandeira do Brasil e fazer isso com bem feito, né? Que é o que a gente tenta. Sinto muito orgulho de poder
levar dessa maneira a minha carreira e já ser chamado assim, né? Stefano, a gente falou agora, comecei falando Stefan Baixa do Brasil, né? Tivemos ano passado o PAN, o Brasil deu um show, né? E tu tava ali na agulha para ir pra estar na equipe, né? Tava na porta ali, teve um incidentezinho. Conta Cara, pra gente mais ou menos como foi essa situação, como conto. foi o momento, como foi que o coração ficou. Eu. O Felipe já entrou no processo do Pan-Americano, né? O Guerdá. E eu acho que é um grande acerto. E ele é um cara unanimidade dentro do nosso time. E ele estava fazendo o trabalho dele, e sempre direcionando todos os cavaleiros da melhor maneira. E aí a gente tinha uma temporada, uma programação, eu ia fazer Labole e Sangalen. E aí tudo transcorrendo bem no Grande Prêmio de Sangalen, que era o segundo concurso. Eu fui para a segunda volta, fui no brasileiro que foi para a segunda volta, fiquei em oitavo ou sétimo no Grande Prêmio, meu cavalo saltou bem. Na primeira volta da Copa das Nações, eu bati no penúltimo, acho, na linha final. Fiz 4 pontos. E as coisas estavam transcorrendo bem. E não posso te garantir que eu ia estar na equipe do Pan-Americano, mas eu estava bem caminhando ali, construindo a minha vaga ali, a possibilidade de eu fazer parte do time. E aí tinha um triplo, que também um triplo na segunda volta. Meu cavalo estava voando, eu vinha num percurso bom. E eu tive um acidente, eu caí, o cavalo saiu de um galope no vão de dois, uma infelicidade e a gente capotou. E aí eu quebrei a clavícula. Foi um momento bem difícil assim. No momento eu já tinha quebrado uma vez a clavícula saltando. Eu já ia perguntar Pra- se era a primeira vez. uma vez eu tive um acidente na França, mas aí completamente diferente, mas quebrei exatamente a mesma clavícula. E não foi fácil, não. O Felipe e a Roberta, minha esposa, foram comigo para o hospital. É, E aí, no primeiro diagnóstico, eu falei: ah, não quebrei, não, tá tudo bem, tá doendo bastante, mas eu acho que é muscular, um ligamento, a vida que segue. O cavalo estava bem, então eu estava tranquilo. E aí, eu dei um pouco de sorte, porque o primeiro médico era brasileiro. Então, lá no parte interior da Suíça, assim, a gente tem um médico brasileiro. E ele falou: meu amigo, quebrou. Foi duro, mas o Dudu também, o Dudu Barreto foi também. Você vê como é que eu tava. E aí o. Tá reclamando aqui, E né? aí, é, e aí eu não vou dizer que foi moleza, não, porque o Guerdal ele foi pontual, ele já como é direto e profissional, ele falou: Stefan, eu lembro até hoje, ele falou: cuida da sua família e da sua saúde. O Pan-Americano não é uma realidade mais para você, mas eu sei que eu vou precisar de você em algum outro momento. Toque em frente. Ah, me doeu. Falei para a Roberta assim, por que as coisas são tão difíceis? Mas aí, vida que segue, vim para o Brasil. Quarta-feira eu tinha operado, uma indicação do o Chico Cerne Lima, ligou para o Ralaban, a esposa dele conseguiu, a Sharon conseguiu um médico super conceituado, me colocou uma placa que agora não quebra mais. Colocou na clavícula Um, inteira logo, nas duas. é, e Dr. Egensman. E aí agora tô tranquilo. Agora da clavícula não saiu mais não. 7 dias depois eu já estava montando, a vida seguiu normal. Staff, como é que estava essa preparação para Tóquio? Tóquio mudou tudo, né? É, E como é que a, estava e como é que tu tá te preparando para estar tá ali, tá pronto para ser observado, para estar pronto para tô, 2021 agora, né? após 2016, eu voltei para o Brasil, né? Eu estava 5 anos fora. E aí a Chevaux já existia, com o Dudu, na figura do Dudu como principal e gestor. E aí a gente montou o Chevaux Team e aí baseado nisso, em 2018 a gente falou, cara, a gente tem que
se botar os investimentos lá fora e buscar um cavalo para almejar, disputar uma vaga, que é o que a gente pode fazer, né? Ninguém tem garantia de nada, os melhores 4, os melhores 5 que vão num processo. E aí a gente teve o acerto de comprar o Artois, que era um cavalo que só estava 2, 3 estrelas, e a gente conseguiu dar um salto de qualidade aí para ele virar um bom cavalo que ele é hoje, nível 5 estrelas. E aí eu fiz o 18, fiz esse processo 19 que a gente já falou, e aí o 20 estava bem, estava tranquilo, já estava o Felipe, profissional que já tinha passado individualmente um pouco para cada um o que fazer, ele pediu para todo mundo, a maioria que pudesse, ir para a Espanha, então o ano começou no Sunshine Tour para todo mundo praticamente, que tem os cavalos na Europa, né? E vocês Alguns já vieram correndo estavam... de lá, inclusive, né? Depois tu conta essa Eu parte fui... aí. depois eu conto, mas foi uma emoçãozinha. E aí eu estava muito bem, eu tinha saltado 3 semanas. A primeira semana o Artois saltou. Eu tenho outros cavalos lá também, eu estava concursando com mais cavalos, mas o Artois saltou uma prova um final de semana de 40. Aí eu pedi para o Marco Filho dar uma arrumadinha nele para mim no exterior lá no Sunshine Tour, né, Marco Filho? Que tá aí o Marquinho, foi fazer um passeio. E aí na semana seguinte ele saltou o Grande Prêmio, fez 2 dias, um dia do 1,50 m o Grande Prêmio, fez 0 um dia, 4 pontos no Grande Prêmio. E aí na última semana que a gente conseguiu saltar, eu fiz 3 dias, 3 zeros, Grande Prêmio fui terceiro, ganhou a Penelope. Tava num processo bom, tava entrando em forma, tava se preparando para as Copas de Nações que a gente ia ter aí pela frente. Infelizmente chegou o Corona e tirou a gente essa programação e essa possibilidade de continuar, né? Mas espero que em 21 as coisas aconteçam, né? Ele tá lá com quem hoje, Stefano? O cavalo, desde que a gente comprou, ele fica com o Chuchu. O Chuchu, né? O Chuchu monta, trabalha, a gente trabalha muito próximo, é uma parceria que deu certo. Hoje a gente tem mais cavalos, tem cavalos de alguns clientes aqui do Brasil que tem cavalo lá. O Chuchu vai fazendo o trabalho, ele tem autonomia, ele tem minha confiança. A gente todo dia Um se craque fala, eu também, né? acordo muito. É um super homem de cavalo. E hoje ele namora, praticamente casou, né? Eu falo para ele que ele casou. Uma holandesa que botou uma rédea curta nele também, botou um lado europeu na gestão do cavalo, que é uma coisa que eu aprendi lá também, o quão importante é essa parte de gestão. E hoje a gente está com os cavalos na casa do Rob Ehrens, que é o técnico da equipe da Holanda, que eu vejo, eu não tive contato com ele ainda, porque foi nesse processo de transição aí do Corona. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá e conversar com o Rob, mas o Chuchu me fala que ele também participa e instrui um pouquinho o Chuchu, o que é uma Excelente, maravilha, né? porque é uma pessoa super conceituada e do bem. Então, a gente está no caminho certo. O Chuchu também gere e monta muito bem. O Chuchu é da minha geração, um craque, como você falou. Tu começou falando do teu tempo na Europa, que antes, pós-Olimpíada tu voltou para cá, e tu Uhum. teve muito tempo acompanhado pelo Neco, que é uma lenda viva do nosso esporte. Poucos esportes têm a honra de ter um personagem do seu esporte ainda em atividade, como a gente tem no IP1 com o Neco. E depois Uhum. disso já fez até clínica junto com o Neco, né, no próprio Albar, que é teu parceiro, tua equipe. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência do lado do Neco, o que que tu... E tenta trazer um cenário pra gente, vamos dizer assim, algo concreto pra ti que tu falou. Eu vi aqui com o Neco e no Brasil era diferente. Eu, eu tenho uma relação com o Neco hoje em dia muito boa ainda e a gente se fala semanalmente, qualquer vídeo, qualquer coisa, eu troco muita ideia com ele. Virou um amigo, né? Agora, a minha história vem com o Hélio já, né? O Hélio Pessoa é uma pessoa que, enfim, eu amo o Hélio, acho o Hélio um cara uma pessoa de uma capacidade e experiência única. E em 2000 e o Neco vinha ao Brasil
pouco, mas eu sempre que ele vinha eu fazia um pouco de clínica, já tinha um contato. O Neco é muito amigo de uma pessoa, chama Gilda Palhares. A Gilda, lá no Rio de Janeiro, é, era muito amiga do Neco, amiga da esposa do Neco, e a Gilda é amiga do meu pai, então ela sempre falava, e eu adoro a Gilda é uma pessoa maravilhosa. E aí, em 2011, virando 12, eu tive a possibilidade de montar um cavalo que o Marins construiu, que foi o Show Show. E aí, ele era propriedade da Vitória Rabelo também, e aí eu fui para a Espanha com o cavalo, no Sunshine Tour, que a gente estava falando agora que eu estava lá. E aí eu liguei pro Neco antes de ir, falei, Neco, se eu tô indo para a Europa, eu gostaria de montar com você, gostaria de estar aí perto, o que que você acha? Não, vamos pro Sunshine Tour, eu vou te passar alguns cavalos, eu já me conheci um pouco. E aí eu fiz uma parceria com o Neco. Eu montava uns cavalos dele que ele tinha na época, um cavalo chamado Born to Win, outros cavalos jovens, os cavalos só estavam em 40. E aí eu fui muito bem com o Show Show na construção, o Neco me ajudando. E a gente fez, nesse grande prêmio principal do Sunshine Tour, eu fui segundo com o cavalo e com o Show Show. E quem ganhou aquele ano foi o Steve Guerdar com o Nino, que foi campeão olímpico. Então, foi um resultadaço. 3-0 numa prova de 80, 90 cavaleiros, 1,60 m e tal. E o cavalo foi vendido na semana seguinte. E eu fiquei feliz, mas fiquei chateado Coisas do também, nosso porque esporte, né? eu fiquei feliz porque era o projeto, mas fiquei triste pelo esporte. Naquele resultado, eu me credenciava a disputar uma vaga para Londres. E aí eu terminei ali por uns meses a parceria ali, vim um pouco para o Brasil e tal. E aí o Neco um dia me ligou e falou, cara, eu tô comprando 2 cavalos e gostaria que você viesse para a Europa. A gente se dá bem, o cavalo funciona. Foi um cavalo que era do Doda, o Jack Potts, e aí tem um Borne que você já montou. Enfim, o que que você acha? Eu falei, fui. Aí eu fiz a temporada em Wellington, 2012, não, 2013, um pouco antes eu fui para a Europa, aí fui para a temporada de Wellington, e aí mudei para lá definitivamente e criei uma parceria com o Neco. A gente era sócio, clientes, e ele era a cabeça e eu o corpo que trabalhava, e foi a maior experiência que eu tive, porque eu tive o Neco disponível e sócio, parceiro, comercial. A gente dava clínicas na Europa. Tinha um dia que chegava caminhão para ter aula com ele. Chegavam caminhões, acho que era terça-feira, alguns caminhões de tarde. De manhã a gente trabalhava de tarde, dava aula junto. Então é o que eu falo, eu era uma esponja e era o braçal ali, né? A gente tinha o João Vitor, Pinguim era garoto, montava junto, o João super talento. Então a gente ia trabalhando, surgiram cavalos, ganhava provas, virou uma grande sociedade até 2016, que aí foi quando. Aí 2015 o Peter foi para a Europa, 2016 a Olimpíada, e depois disso foi o que eu falei, eu vim para o Brasil e aí naturalmente a sociedade se desfez, mas a amizade ficou e o intercâmbio, eu sou da opinião que quem pergunta muito para muitas pessoas acaba se enrolando. Então eu pergunto para o Hélio, pergunto para o Neco, converso com mais um ou outro, mas eu já tenho uma linha definida de trabalho que vem dessa escola Hélio, Neco e etc, né? Foi uma experiência válida, foi uma experiência espetacular e eu vejo hoje, eu sou novo, eu tenho 30 anos, mas eu posso dizer que eu montei com expoentes da equitação moderna e o grande expoente, né? E teria algo assim, Stefano, que tu pode dizer que eu aprendi com o Neco, não que foi algo novo, não que foi algo que ele nunca viu, a nível de conduta, tecnicamente falando, que seria algo que ficou mais forte para ti, mais marcante nesse sentido? É... O Neco ele tem uma paixão única assim, sobre o esporte e principalmente sobre o cavalo. Outro dia, hoje a gente tem na cocheira, Dudu e eu, chevou uns 50 cavalos em trabalho. E eu estava comentando, tinha um cavalo, ó, ali
como é que eu posso falar? Tem cavalos todos são importantes, mas você vai trabalhar um cavalo salta grande prêmio, o outro salta prova baixa e Estão em tal. momentos E, diferentes, né? em momentos diferentes. E eu lembro que chegou um cavalo de viagem, um potro, que hoje está se revelando muito bom, mas chegou meio feio, meio coisa. Aí eu olhei pro cavalo e falei, pô, tô lembrando do Neco. Ele não ia querer que a gente subisse nesse cavalo enquanto ele não tivesse um estado físico decente. Então, o Recente. que eu aprendi com o Neco é assim, o respeito com o indivíduo, o respeito com o cavalo. E o Neco trata muito igual, não interessa, é um cavalo de 80 centímetros, é um cavalo de 1,60 m. Ele tem um tratamento com o bicho que é louvável, assim. Eu tenho uma história para falar do Neco nesse sentido. Foi um grande aprendizado. Tinha um cavalo que é para Boucherie. Boucherie é açougue. E aí o Neco, uma vez, ele soube da história, e o Neco montou, acho que o avô do cavalo, e aí ele comprou o cavalo da Boucherie, um cavalo de 1.000 euros, 1.000 e poucos euros. E o Carlos chegou e ele falou, esse cavalo aqui vai ser o nosso cavalo de clínica, Stefan. A gente vai melhorar ele. A gente tinha um estagiário, que é um menino nota 10, o André, um italiano. E falou, o André vai trabalhando, a gente vai melhorar esse cavalo vai ser o nosso cavalo de estágio. Veio uma pessoa de fora, vai estagiar, um cavalo meio por negligente, meio lento, assim. E aí no primeiro mês o Neco já gastou 10.000 euros de trato nele. No primeiro mês. Eu falei, Mais do que o Necão do cavalo, céu, muitas vezes. 10 vezes mais que o preço do cavalo. Mas o cavalo ficou impecável, fez o dente, ele teve que fazer uma cirurgia, eu lembro até hoje. Eu falei, Necão do céu. E ele assim, fazendo com gosto, não era e na cabeça dele não era uma coisa que é necessária, entendeu? Então ele tem alguns procedimentos assim que eu carrego e questão do horseman. Essa é o grande legado dele, além da parte técnica, além de tudo que ele fez. Para mim é o horseman que sobrepõe qualquer coisa. É um homem, como falam, traduzindo, é um homem do cavalo, de fato, né? Sem dúvida, sem dúvidas. E tenho várias passagens com ele, que agora falando dele vem à cabeça, mas o Neco tem uma outra história muito boa dele, pra você entender como é um cara sistemático, quando você escuta o negócio da barba, o negócio você acha que é brincadeira. Eu montava esses cavalos, a gente estava em Wellington o Jackpots. Era um cavalo um pouco frio, lento e limpo. Então a gente estava quebrando a cabeça porque em 2013, 14 o Neco queria que o cavalo saltasse 1,60 m e disputasse uma vaga para o Mundial de Cannes. E eu ali surfando a onda, né? O cavalo não tinha uma condição técnica para aquilo. Não tinha. Mas era o cavalo que eu tinha. Vamos embora, vamos saltar, vamos fazer. E o Neco... E aí eu falava, né? E ele tinha um problema no maxilar. Uma coisa óssea, fez raio-x, fez da boca e tal. E ele tinha uma dificuldade, eu tinha que empurrar, o tempo concedido era um problema, a gente nos Estados Unidos, e ele ficava duro, e aí eu falava, Neco, ele não tá virando bem e tal, de repente você dá uma montadinha nele. Aí ele, Stefan, tem 10 anos que eu não subo num cavalo. Eu, pô, Necão, vamos lá, eu sabia que ele tava ensaiando uma vontade e tal, aí eu falei um dia, falei dois, falei três, falei cinco, aí ele, tá bom, esse cavalo eu vou montar. Aí eu falei, tá bom, amanhã? Ele, não, tem que me preparar. Ele pediu para a bota dele, vir da Europa, uma bota marrom. Aí chegou a bota marrom, e aí o cinto. E aí, beleza. Vamos lá, Necão, vamos botar a espora. A correia da espora era preta, não era marrom. Ele não posso montar de bota marrom. E são manias que eu tenho, tá? Eu fico agoniado também. Eu peguei dele isso. Ele aí veio, ele comprou, no dia seguinte ele foi na loja, comprou, puta, a alegria dele, depois que estava tudo certo, a bota impecável, ele subiu no cavalo, ele ficou 5 minutos em cima e desceu. Aí no dia seguinte ele ficou 7, no outro dia ele ficou 10, mas você vê como ele é perfeccionista e detalhista, não só com os outros, mas com ele mesmo, né? E isso no nosso esporte faz a ele é um diferença, cara... né, Stan? Acaba fazendo, né? Acaba fazendo porque quanto mais a gente é criterioso, você vai diminuindo as variáveis
frase do Dudu aí, o controle das variáveis. E aí a gente vai chegando mais perto da perfeição, que A não, linha, nunca está a perfeita. linha é muito tênue, né? Muito, Com muito 0 e 4 tênue. pontos, ou 1 ponto de excesso estão ali no muito próximo. Frase do Caio Carvalho, que o cara que está com 4 está mais perto do zero do que 1 ponto, né? E eu concordo com ele. O Yuri só vem para reclamar, né, cara? Mas tá bom, se tá Né? melhor, tá bom. São detalhes, né? Tudo é detalhe. O controle das Stefano, variáveis. tem dois assuntos que se complementam aqui, passa por ti. O cavalo BH, que tem sido muito recorrente nas lives, a evolução do cavalo BH, o quanto o BH está sendo apresentado e respeitado fora. O próprio Neco falou isso na live que ele fez com o João, que o BH está ali no bolo das 3, 4 principais raças de salto do mundo. E a tua história com o BH. Né? Tu esteve, a gente falou agora há pouco, no mais importante concurso, competição esportiva do mundo com o BH. Perfeito. Como foi que esse cavalo chegou para ti? Tu citou agora há pouco que estava na Europa, ele chegou lá. Como foi essa parceria e como é que tu vê que o europeu olha para o BH hoje lá fora? Primeiro eu vou falar da raça, né? A raça, para mim, é uma raça evolução. Acho que ela é muito ingrato comparar o momento BH, Europa, sela francês, holandês, Holsteiner, enfim, Westphalen. Você tem várias raças dentro da Europa. A Europa tem um criatório de séculos e nós temos um criatório de 40, não sei, 50 anos, talvez 40, 42 anos. Né? 40 anos. 40 anos. Mas é uma raça evolução, é uma raça que tá se desenvolvendo, os criadores estão entendendo, o nosso esporte está se modificando e eu vejo sim a raça BH uma raça forte. Tem criadores grandes. Acho que eu vi nas lives assim que as pessoas querem comparar demais e num país como a Holanda se cria 10 vezes mais em quantidade do que se cria aqui. Acaba isso você tendo um leque de opções muito maior. Eu estou falando de um país da Europa, né? Então você vai ter uma base mais larga. Normalmente você, quando for afunilar, você tem uma quantidade maior em cima. A nossa base ela ainda é reduzida. A gente cria nem 1.000 cavalos Comparar o por ano. desigualdade, né? Então, quando eu vejo o BH, são cenários completamente diferentes. Vejo os criadores com grandes esforços e a intenção é melhor. Aqui está o Ricardo Moura, que é um grande criador, o Estância Morada, junto do Caio Costa. Tem outros criadores, mas o Rodrigo Sarmento, o Aras Primavera, que foi... Enfim, tem vários. Aras Ferolito, foi o criador do Landpetter do lado da parceria com Aras Primavera. Tem N Agroman. Enfim, o momento é bom. A gente tem a nossa história de cavalo BH tem histórias de sucesso. Mas é uma raça em evolução e a gente está no caminho. Né? Não chegamos no ápice, ainda bem. E eu acho que são vários fatores que para o cavalo chegar, a gente precisa, não é só o criador, são vários fatores. Mas e a história do Landpetter? O Landpetter foi um cavalo que eu conheci muito novo. A história dele é interessante. Ele vem de uma parceria do Aras Feroleto com Aras Primavera. O Aras Feroleto, o Rodrigo Sarmento e o pai dele, o Guilherme, pelo Aras Primavera, deram para o Aras Feroleto em sociedade o óvulo da égua Vanda Z, que é uma super matriz do Aras Primavera, uma super matriz que deu outros filhos espetaculares, New River, foi para a Europa, saltou, ganhou o grande prêmio na Europa com o Rodrigo Sarmento, e um super garanhão que foi o Land Ritter para a criação nacional.
E o Landpeter nasceu na casa da Bia, no Aras Feroleto. E ele foi comprado, acho que com 4, 5 anos, por uma menina de nome Chiara. E o cavalo foi desenvolvido, acho que dos 4, 5 a Doma, 4, 5 anos com o Rodrigo Sarmento, que fazia parte do acerto deles, e aí depois o Marins comprou. E o cavalo foi construído para Chiara montar. O cavalo dela era no cavalo do J-Man na época, e aí o que aconteceu foi que o cavalo se demonstrou um cavalo muito bom, Além. e ela não aguentava o salto, ela chegou a saltar ele. Ela não aguentava o salto dele, que era um salto forte para ela. E ela se mudou para a Europa, teve outros projetos, e o cavalo foi sendo construído pelo Marins. E aí ele saltou com o Marins até 2015, 14. Em 2015 eu fiz a temporada de Wellington, e aí numa conversa com o Marins, falei com a proprietária e tal, e eu saltei 3 concursos no Brasil. Saltei um concurso em Santo Amaro, um concurso em Curitiba e a Copa São Paulo. E aí ainda tinha uma ambição de talvez ir tentar uma vaga para Toronto. Foi conversado com o técnico na época. Ele falou, faz os concursos aí, a gente vê. Nunca falou nada. Eu fiz 11 percursos na época, nível Brasil, e fiz 11 zeros. Os 3 grandes prêmios eu fiz 0 e 0, com o cavalo, o Marins ajudando, né? Eu atrasei o meu retorno à Europa, o Neco sabendo, o Neco acompanhando via telefone, vídeos e etc. E aí, depois desses 3 concursos, a gente levou o cavalo para a Europa. Foi um processo lento. O cavalo viajou o cavalo tem piroplasmose, foi para os Estados Unidos, foi para a América do Sul, outro país, foi para a Europa. E lá foi maravilhoso, né? O cavalo se desenvolveu muito. A comida, ele ganhou peso, ele ganhou sangue, o ferrajamento. Aí entra todo que a Europa agrega, além da parte técnica. E aí o cavalo foi desenvolvendo. Em 2015 eu já fui terceiro no Grande Prêmio 3 Estrelas. Dezembro de 2015 fiz 0 no Grande Prêmio 5 Estrelas de Paris. E aí ali o negócio depois de Paris, não, beleza, o Stefan pode ser visto. O técnico mudou, na época o George Morris, então entrou um processo novo. E aí as Copas de Nações vieram, que é onde é o grande termômetro, né, para uma seleção de equipe. O melhor termômetro é a Copa de Nações. A mesma pista, 4 cavaleiros, mesmo clima, mesma hora, e vamos ver quem está bem. Né? Não é, o cara está em Xangai, o outro cara está na Espanha, o outro cara está na Bélgica. No Brasil. E aí lá, entendeu? O melhor é botar ali num confronto e o técnico resolve, né? E aí na primeira Copa de Nações, o George Morris foi muito direto antes, falou, vocês estão aqui pela Copa, vamos ver. O Peter e eu fizemos 0-0. E aí a Copa seguinte era Falsterbo, que era a última. O Peter e eu fizemos 0-0. Então as duas, e o Grande Prêmio 0 também. Fiz 1 ponto no Grande Prêmio. Então o Peter se desenvolveu a ponto de ser um cavalo de Copa de Nações 0-0, 5 estrelas. Quem já fez sabe quanto é difícil isso. E aí chegamos na Olimpíada e foi um sonho realizado. Para mim, para todos envolvidos, para o criador, para a raça BH, sem dúvida. Que conseguiu botar na Olimpíada do Brasil, com méritos, um cavalo brasileiro de hipismo, né? O que para a raça foi com certeza algo importante, porque eu posso falar alguma besteira aqui, mas o BH tinha ido na Olimpíada a última vez em 2000, eu acho. 2004 não, 2008 não, foi 2000. Então, 16 anos depois, um BH saltar uns Jogos Olímpicos realmente é importante para a raça e para mim, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Yuri que foge do nosso roteiro, mas eu vou fazer porque eu sei que ele está a fim de mudar para a Europa. Né? Ele está ensaiando uma ida para a Europa. E aí ele pergunta, por que tu saiu da Europa e veio para o Brasil? E aí eu emendo, que eu não sei se tem alguma coisa a ver, como se deu essa parceria com o Chevaux, como foi esse negócio? Tem a ver, essa parceria com o Aras.
E como ela funciona hoje? Tu tens animais no Aras, tu presta uma assessoria técnica, alguns animais estão aí N- contigo em Brasília. Conta depois, Não, chega nesse ponto vamos depois lá. pra gente. Em 2015, eu conheci o Dudu Barreto no concurso de Paris. O Marquinhos Ribeiro me ligou na época. O Dudu vinha do mundo de enduro e a Chevrolet era uma empresa de eventos. E aí ele me ligou e falou: você pode receber um amigo meu? Ele até foi junto. É... E aí eu conheci em Paris. O concurso de Paris é um concurso espetacular. Ele deu sorte lá que eu fui bem no Grande Prêmio, fizeram. Eu falei, pô, tem um cara de sorte, tal, brincadeiras à parte. Conheci, um cara agradável e não tinha nenhum, para te falar a verdade, foi só uma questão de abrir portas e mostrar para ele que o que era um evento e a Chevrolet, o interesse dela era entrar no salto em eventos. Ele E já estava no aí, Enduro, né? a família do Já Dudu tinha é uma família importante forte do enduro no tradicional no Brasil. Enduro. E o outro sócio da Chevrolet, o sócio do Dudu, é um cavaleiro importante de enduro, é um sócio investidor, o Carlito, um cara ímpar, é um cara espetacular e que apoia muito a gente. Mas ali eu não sabia do potencial, do que podia vir virar, passar a ser a situação. E aí em maio, o Dudu me ligou, um pouquinho antes, talvez em abril de 16, e falou: pô, tô na França num evento de enduro, tem algum concurso que eu possa ir ver e tal? Porque eu quero aproveitar a viagem. Eu falei: Dudu, eu tô indo para La Bolha. Não tem concurso melhor para você ver, é um dos melhores concursos do mundo. Se quiser, chega aí, pô, vem aí e tal. Mas assim, super despretensioso e tal. Em La Bolha tem até uma passagem interessante assim. Eu não cogitava, eu já namorava a Roberta e eu não cogitava, a Roberta sabe. Depois da Olimpíada você vem para a Europa, né? A gente vai casar, vai constituir família, você vem para a Europa. Nossa conversa sempre foi ao contrário. E aí, até inclusive nessa viagem lá Bolha, o Dudu e o Meleca vão lembrar, eu até falei: Dudu, conversa com o Meleca. O Dudu arrendou um clube aqui, que é o clube onde a gente monta hoje. E aí eu falei: pô, conversa com o Meleca, de repente vocês fazem uma parceria lá. Eu nem realizava o quanto a parceria com a Chevrolet podia ser grande, né? Para mim, importante para mim. O negócio não seguiu, Olimpíadas, encontrei o Dudu de novo, e aí o processo do Land Peter depois da Olimpíada, o Peter foi vendido e etc. E aí, no retorno, eu comecei a pensar: o Dudu, eu fui aqui, fiz a clínica no Albar, como você disse, com o Neco. Oh, desculpa, Meleca, Luiz Felipe, tá? Te amo. É, O pessoal vai ficando e velho, não aí, quer mais apelido, né? não, é porque a Os gente caras vão já, ficando. pô, irmão, Então, e vou ficando velho, desculpa, eu não quero Felipe, mais ser chamado pelo apelido, né? é que a A gente é idade irmão há faz isso com o 30, cara. irmão, é padrinho dos meus filhos, pô, você não, é costume, pô, desculpa. E aí, até perdi o fio da meada. Não, aí o Peter foi vendido, e aí eu fiz a clínica, e aí eu falei: cara, e aí, vamos lá? Vim para Brasília, a Roberta era de Brasília, é de Brasília. E aí o Dudu me levou e a gente falou: pô, vamos fazer isso, será que a gente faz aquilo? Potencial para investir num cavalo, importante. E a gente entendeu e eu fiz um julgamento para minha carreira, que eu falei: cara, se eu der 3 passos para trás agora, eu posso ganhar muito mais na frente. Entendeu? Fui muito julgado, muito julgado. Meu pai, meus amigos, falam: você é maluco? O que você está fazendo? Você acabou de saltar os Jogos Olímpicos, você vai vir para Brasília fazer o quê? E o Dudu, assim, eu, assim, O muito inverso do que a claro, maioria fez e queria fazer, né? isso. E aí eu acreditei num projeto, a gente construiu esse projeto, a gente executa esse projeto até hoje.
É, E assim, eu sou muito orgulhoso do que a gente construiu. A gente saiu do zero para 50 cavalos trabalhando em casa, para ter 4 cavalos na Europa, para ter uma parceria consolidada com o Chuchu e grandes projetos vindo. Então foi uma questão assim muito, a mudança para cá foi uma questão muito estratégica para minha carreira, entendendo que eram 2 ou 3 passos para trás. Eu nunca cogitei morar em Brasília para dar vários, e a prova é que foi novembro de 2016. Novembro de 2016 a gente comprou um cavalo e foi para um concurso no Rio de Janeiro, e a gente não tinha uma cabeçada nem uma sela. Quem me prestou a sela e a cabeçada foi o Gustavo Eljaic. Então, para você entender o nível de... Aconteceu, O não ni... foi planejado, de né, a não parceria. foi, não foi. E foi assim, compramos material. Hoje a gente tem, graças a Deus, uma estrutura correta e que funciona. Mas foi algo que aconteceu, fui muito julgado, e a prova que 2 anos depois, em outubro de 2018, eu já estava saltando em Barcelona um cavalo da Chevaux e do Guilherme Sarmento, e meu, foi uma sociedade nossa, que é o Artois, no mais alto nível em Barcelona. Então eu dei os 3 passos, mas consegui recuperar. E por isso eu cheguei aqui no Brasil, e o nosso projeto é sempre visando o alto nível, então eu tenho que estar olhando para a Europa também. Aí o Yuri perguntou, eu respondi, não é? Acabei Ah, respondendo, né? foi. Eles estão Então dizendo é aqui que não isso. foi isso. Tu já leu aí, né? Não li, não li. Tá Ah, a todo mundo falando Roberta que falou foi a mais alto. Roberta que te trouxe, que ela foi a ordem dela. Também, Todo mundo tá dizendo aí, 3 filhos depois em tão pouco tempo, eu tenho que falar que é, né, cara? Não tem jeito. né? E Mas hoje é como é que ela, funciona, Stefan? Desculpa. Pode. não, aqui hoje a gente tem o clube, né? É um clube aberto, é um clube, não é nosso, não é particular. Tem regimento, tem um clube antigo, chama Brasília Country Club, que a Chevaux, quando eu vim, eu falei, Dudu, a gente precisa dar uma ajeitada aqui, porque a situação do clube não era boa em estrutura. Fizemos piso, ajudamos. Hoje o clube anda bem. Quem conhece vê que é um clube organizado. Um parceiro nosso aí que a gente vai ali trabalhando junto no que pode. E hoje, basicamente, a nossa estrutura Brasil é aqui. Eu tenho alguns alunos que ficam com os cavalos também fora daqui, mas aí eu dou um modelo de assessoria. E aí a gente trabalha assim, tem uma equipe grande. Você imagina, trabalhar 50 cavalos, somos oito montando. É bastante, né? É um modelo que... E tratadores próprios, e enfim, alunos, é algo que não adianta, não cabe em qualquer lugar. A gente tem que ter uma organização própria e funciona. Tem uma coisa no nosso esporte que é muito comum no esporte a cavalo, em geral, que é o distanciamento das modalidades, né? Modalidades são muito distantes, inclusive a gente falou agora há pouco da exportação, do problema de exportação, isso já foi dito aqui várias vezes, a força do cavalo quanto à economia, talvez fosse uma maneira de resolver isso. Mas tu vive o contrário disso. Tem duas modalidades que não são historicamente próximas na mesma equipe, que é o salto e o enduro. Como é que tem sido para ti essa troca de experiência, esse aprendizado? O enduro é conhecido por ter os cavalos super bem preparados quanto à preparação física, preparação cardio. De que forma você tem somado para ti como cavaleiro e no hipismo? Deixa eu dar um abraço geral aqui antes de responder essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante. Malu, Serjão, grande Serjão, enfim, Doda tá aqui, meu brother. Quem entrou por agora? Vera, te amo. Vera Oliveira. Vamos lá. Tu citou do Dora sempre que faz live,
faz questão de citar teu nome, dizer que tu foi importante O Doda, quando o ele Doda é um voltou. cara, É muito legal sempre ouvir isso dele. eu tenho uma gratidão assim total pelo Doda. O Doda sempre foi ajudou muita gente em vários momentos da vida dele. E eu conheci em 98, eu tenho uma foto minha com o Doda. Eu era molequinho, ele já tinha a medalha olímpica. Viramos amigos. Quando ele tinha uma estrutura grande pra caramba, ele abriu portas para mim. Fomos aos Jogos Olímpicos juntos. Hoje somos, pô, grandes amigos, irmão. É um cara super inteligente, super capaz. É um cara que fez muito pelo esporte brasileiro e ainda faz. E merece os méritos por isso. Agora falando A relação do que você hipismo e enduro. perguntou, Isso. Isso aí para mim foi um acertaço. Porque eu lembro em 2016, 15, quando o Dudu foi lá, ele falava assim, porque o nosso treino, eu falei, cara, mas como é que treina para galopar 160 quilômetros, cara? E eu sou curioso pra caramba, eu fico perguntando. Aí o cara, não, tem uma planilha de um mês de treinos e tal, e discute, e corrige, e na véspera faz isso e tal, depende do cavalo, você individualiza os processos, mas super organizado. O Dudu é um cara super organizado. E aí eu lembro que eu tava com o Neco assim, vendo, caraca, cara, como é que os caras caminham 2 horas? Mas não é caminhar, você tá caminhando na pista de rédea solta. Caminhar, subir morro, descer, passo ativo. E aí o cara faz isso, pô, tu imagina, um cara para trabalhar um cavalo 2 horas, ele monta 4 no dia no máximo, né? Você precisa de demanda, de gente, de organização. Mas eu falei, pô, interessante esse negócio aí, beleza. Passou. Quando eu passei, no dia seguinte, é boa essa história. Depois eu vou contar. Aí passou disso, a gente montou a estrutura da Chevaux. E eu falei, pô, eu tenho que usar isso, né? Meus cavalos têm que ter resistência, mas não adianta eles terem resistência de enduro. Eles não vão ser Sim. maratonistas. Sentei um dia com o Dudu e o Paulinho, não sei se ele tá aí, mas é um cara espetacular que trabalha com a gente, um super trabalhador, um cavalheiro nosso. E o Paulinho é um cavalheiro de Pan-Americano de Enduro, é um cavalheiro campeão brasileiro do mais alto rendimento no Enduro, e que é de uma humildade gigante, que hoje ele está praticamente montando os meus cavalos, nossos cavalos de salto. Cavalos de alunos, e os cavalos têm uma planilha de trabalho de parte física, e o Paulinho e o Dudu fazem a gestão disso e vão embora e tal. Alguns cavalos fazem 2 vezes por semana, outros uma, outros fazem a Cálida, que é uma égua que eu salto grandes prêmios hoje, que classificou em bons grandes prêmios ano passado. Praticamente é só o Paulinho e a Sandra, a esposa dele, que montam, que ela tem as suas peculiaridades aí na parte física. Então, é praticamente treino de enduro ao passo, 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 passo. E eu vou te dizer assim, se eu fosse falar, eu uso 40%, 30% do que eles fazem de parte na parte cardio barra muscular. E eu estou muito feliz porque reduz lesão. Tem cavalo meu, o Silverstone. Eu estava brincando com o Dudu, ele não vai fazer uma prova de enduro, mas ele aguenta uma prova mínima de 40 quilômetros com tranquilidade, entendeu? E o Silverstone pega a nossa raia tem extensão de 1 quilômetro. O Paulinho tá aí, eu vi que ele falou, mas eu já vi treino de 50 minutos de galope. Você pode imaginar isso? Um cavalo de salto galopar 50 minutos? Entendeu? E eu tenho tranquilidade que a minha equipe, eu vou falar, Paulinho, eu boto lá, Paulinho, ele sabe, eu nem quero saber o que é. A gente discutiu antes, ele tem autonomia e ele vai executar. Tem uma história interessante, depois da Olimpíada, eu fui fazer a tal clínica no Araçalbar e conheci o Carlito, que é sócio da Chevaux, e ele chama todo mundo de mestre, na maior humildade, ô mestre, fica aí, pô, faz a prova de enduro. Semana que vem tá a prova de enduro. Aí eu falei, pô, mestre, eu não
Não, a gente escreve na FEI, faça a inscrição, você vai virar cavaleiro internacional. Você já é cavaleiro internacional, então é só te inscrever no concurso normal e tal. E aí eu falei, não, beleza. Quantos quilômetros? Eles 80. Aí eu, beleza, bora. Aí a prova era domingo. Sábado eu ajudei, esqueci o nome. Tem um lugar de recuperação dos cavalos. E aí eu ajudei na O recuperação. VetCheck, não. VetCheck, lá antes ali para VetCheck, entrar né? no exame veterinário. Aí Sim. molha o cavalo e tal, e aquela coisa. O enduro, para quem gosta do bicho, do animal, é espetacular. Você entende o cavalo, você precisa ter noção de veterinária, do cavalo, mecânica. É muito legal. É a Fórmula 1. Aí eu fui, aí os caras, e aí, Stefan, tal, gente que eu não conhecia. Pô, legal, você tá aí. Vai fazer quantos quilômetros? 40? Aí eu, não, 80. Aí os caras começaram a rir. Você não vai conseguir fazer 80. Eu falei, pô, me inscreveram aí, né, cara? Vambora. Cara, eu terminei. Foi uma experiência espetacular, mas passei um mal depois, cara. Eu tinha acabado de vir da Olimpíada, Mas tava bem cruzou a linha, fisicamente. Cruzei a linha, cruzou a terminei, o linha. cavalo aprovado. Foi 10, foi uma experiência maravilhosa. Agora deu uma horinha depois, cara. Eu era ninguém. Ninguém. O negócio é punk mesmo. 160, então, não sei nem como consegue. O Dudu, o Guigo, o Carlito. Não, não é pra mim, não. É legal ver esse depoimento, ver que os esportes, a gente já sabe disso, né? Mas ter isso na prática colocado por ti, o quanto nossos esportes se complementam, Se né? ajudam, Eles se têm o complementam. principal deles é o cavalo em comum, e que não deveria ser tão afastado assim, mas faz parte, cada um age da forma que acha mais correto, e é legal ver que tu tem essa experiência. É, e Stefano, vamos falar. a experiência, só para Desculpa. complementar esse assunto, a experiência que eu tenho, além disso tudo, é a prevenção de lesão. Como os cavalos trabalham muito ao passo e o terreno é irregular, né? Eles trabalham atrás do clube tem a reserva ambiental, então eles trabalham no duro, numa areia mais mole. O Paulinho tem todo o know-how disso. Então acaba que melhora a propriocepção, melhora vai tendo uma rotaçãozinha suave ao passo, então os ligamentos, os tendões, vocês ganham em flexibilidade. Quando você vê, você está construindo um cavalo, a parte muscular. E aí o meu nível, praticamente o meu trabalho aqui hoje, a respeito de lesão, junto com o Dudu, junto com a equipe, a gente recuperou muitos cavalos nesse sistema. Muitos. Eu posso te falar que em 3 anos a gente deu sobrevida aí a alguns cavalos que no normal não iam conseguir saltar mais. Não daria. Entendeu? Então isso é um grande acerto em tudo nesse intercâmbio que a gente conseguiu ter e criar essa situação. O Bush é um cavalo famoso, um super de um cavalo, o cavalo que Augusto salta. O Bush, 18 eu achei que era o último ano dele. Quando ele chegou aqui, eu falei, é recuperar esse cavalo e aposentar. Estamos em 20, ele está com 19 anos e ele está 10. Está melhor do que em 19. A Cálida, que é a American Salto Grande Prêmio, eu não acredito nela num sistema de dentro de um clube. Ela, nesse sistema, está funcionando. Entendeu? E eu estou saltando e estou feliz. Tem outros, mas 2 exemplos de 2 cavalos que são de qualidade, mas que, na minha opinião, não teriam uma sequência na carreira. Se não fosse aí esse pessoal e essa equipe, essa interação com o Enduro. Antes da gente falar de XTC, que é um dos nossos temas aqui, né? Queria Uhum. aproveitar a turma que está aí, eu até te falei sobre isso, para pedir para quem puder dar uma força lá para os nossos pistinhas, nossos amigos. Aproveitar que a galera está acompanhando. E lá no nosso Instagram tem a conta lá, a turma que trabalha nas provas na Paulista, que está sem evento, então estão sem renda. Então aproveitar e pedir para a turma assim que acabar, olhar lá no Instagram, tem a conta da Solange,
que a maioria conhece aqui, que é da Hípica Paulista, hoje está em Santo Amaro. Ela vai destinar a renda direto para eles. E quem puder também ajudar na divulgação, aproveita e faz esse reforço aqui. Vamos divulgar aí, vamos ajudar essa turma aí, que é importante, né? Quando a gente retornar, a gente precisa deles fortes também. Como diz a turma, são os primeiros a chegarem e os últimos a sair, né? E sempre na brincadeira. Exatamente. Tem um time que... E é engraçado, esse último ano eu trabalhei muito em prova na Paulista como assistente, e tem os torcedores, sabe? Tem a turma que torce pro Stefan, tem uns que torcem pro Zé Roberto. Eles já conhecem tudo de vocês, sabe? Se colocasse esses caras para comentar a prova, bicho, qualquer comentarista tudo, né? ia perder de longe, sabe? Fulano sabe começou tudo, aqui na Hípica e tinha medo, fulano não sei o que, é bem legal ver isso. Então, vamos falar de XTC. A gente citou agora há pouco o Doda. O XTC chegou para fazer barulho em 2019. Né? Foi um lançamento assim. Eu lembro quando. Eu não vou lembrar que concurso foi quando o Doda anunciou. Não foi o anúncio oficial. Com aquela história, como vai ser, como são as equipes, qual é a regra. Ficou um burburinho absurdo ali pela Hípica, no bom sentido, e depois teve o lançamento oficial. E aí começaram a composição das equipes. E uma das principais bandeiras do Doda, o XTC, é essa ideia de integrar na mesma equipe cavaleiros sênior, profissionais, cavaleiros de prova grande, de grande prêmio, com a turma amadora e categoria de base. E hoje tu está ali no hall dos grandes nomes do Brasil, num grupo seleto de cavaleiros olímpicos, inclusive. Né? A gente foi fazer um levantamento no Brasil, um grupo extremamente seleto, em atividade mais ainda. Como é que tu vê essa integração dessa turma? Como é que tu vê essa relação de vocês? O quanto tem sido positivo para vocês, cavaleiros sênior, cavaleiros profissionais, ter essa troca de experiência com a turma, com os amadores, com as categorias de base? O XTC, para mim, ele revolucionou o esporte no Brasil. Assim. Ele agregou, no ano de 2019, demais aos eventos dentro do Brasil. Vários eventos, eu não saltei no Brasil de 12 a 16. Quando eu vim, eu saltei em 2017, 2018. Vários eventos tiveram um salto de qualidade gigante pela estrutura que o XTC conseguiu agregar a esses eventos. Falando de time, falando de equipe, falando de pessoas, né? Eu tenho o termômetro de um aluno meu, Marquinho, que está aí, que ele pediu para falar dele, mas como é que eu não vou falar, né? Foi uma peça-chave da nossa equipe ano passado. O Marquinho tinha um cavalo comigo, antes do XTC. Passou a ter 2, e hoje ele tem 3. Cortou um pouquinho, Stefano. Ele passou a ter 2 e hoje Marquinho, tem 3. Ele tinha 1, passou a ter 2 e hoje ele tem 3. Tá. Então, e o foco dele nunca teve tão grande. O Marquinho não gostava de trabalhar o plano. Hoje, e ele ia 2 vezes por semana, e quando ele ia montar 2 vezes por semana, e quando ele não montava, quando ele ia montar, tinha que saltar. Senão ele não ia. Se eu falasse para ele, cara, você não vai saltar, ele não ia. Hoje ele monta 4 vezes na semana e tá tranquilo que ele já foi 3 vezes essa semana e não saltou nenhuma vez. Teve aula de plano, semana passada fez aula de guia para melhorar a postura. O foco dele, em função do XTC, grande parcela em função da equipe, do time, de agregar, dele entender que ele fazia parte de alguma coisa maior, um time, né? Que o resultado dele ia influenciar no meu resultado, que sou, como você disse, um cavaleiro sênior, já saltou a Olimpíada. Então, o grande acerto é poder agregar. A gente estar mais unido. Eu vi provas de 1,20 m às 8h30 da manhã, que tinha profissional que não tinha aluno lá torcendo. Entregando conhecimento, interagindo com um professor, que às vezes tem um pouco menos de experiência do que a pessoa, e o cara tava lá e falando, fulano, acho que se fizer assim vai ser mais legal. Quem melhora? Stefan, o Instagram vai cortar a gente em 20 segundos e a gente retorna, tudo bem? Tá bom, aí você me chama aqui. Ele tá dando 15 segundos aqui. Acho que não dá nem para
complementar o raciocínio. Vamos esperar ele travar aqui e pedir pra Você me turma. chama aqui. A gente vai sair aqui, galera já volta já já aí. 3 segundos.